Quer aprender sobre o tratamento da síndrome do túnel do carpo? Vem comigo. Meu nome é Renan Ryuji Takemura, eu sou ortopedista especializado em mão. Como que é o tratamento da síndrome do túnel do carpo? A gente pode dividir em duas coisas. Primeiro, tratamento conservador, que é sem cirurgia, e tratamento cirúrgico. A gente não tende a começar sempre pelo menos agressivo, que é o tratamento sem cirurgia. Eu posso usar alguns remédios. Quando a dor está muito forte, está incomodando muito, pode ser remédios como a gabapentina, que ela é especial para dores relacionadas a nervo. Pode ser anti-inflamatórios, que vão diminuir a dor como um geral. Analgésicos simples, como dipirona, paracetamol. Remédio, e é importante, mas são todos tratamentos que não vão resolver o seu problema, eles vão aliviar os sintomas. Não existe melhor remédio para a síndrome do túnel do carpo. Outra coisa que a gente pode usar é órtese noturna. É um aparelhinho que a gente vai colocar aqui no punho, que vai prender e não deixar fazer esse movimento. Você vai usar à noite. Por que isso? Durante a noite, a gente faz posições com o punho assim, assim, sem perceber. E essas posições, elas aumentam a pressão no túnel do carpo e podem ser responsáveis por estar causando esses sintomas para você. E por último, a fisioterapia, em que alguns exercícios ou manobras vão fazer o nervo diminuir a pressão, vão aliviar o nervo. Quando a gente vê que os sintomas não estão aliviando com esse tratamento conservador, ou mesmo que o paciente já chega na primeira consulta com os sinais de deformidade na mão, com alterações que a gente considera graves, como perda na musculatura da mão, sintomas já por muitos anos, muito crônico, a gente pode partir direto para a cirurgia. A cirurgia tem diversas técnicas, jeitos de fazer corte na mão. Eu posso dividir basicamente em duas. Primeiro, a gente fala aberto, ou seja, vou fazer um corte aqui nessa região do punho e por ele eu vou liberar o que está prendendo, o que está fechando esse espaço do túnel do carpo. Ou eu posso fazer uma incisão menor, normalmente é feita aqui, mais ou menos 1 centímetro, e eu vou entrar com uma câmera e cortar as coisas que estão fechando esse espaço do túnel do carpo, cortar por dentro. O corte é um corte pequeno. Por que todo mundo não faz então só esse do corte pequeno? Existem alguns problemas com essa cirurgia. Primeiro é que ela deve ser feita por pessoas com bastante experiência nisso, tá? E ela está associada a um maior risco de lesão de nervo. Lógico, tá dependendo de quem está fazendo esse tratamento para você, existe esse risco. Assim como existe também o mesmo risco na cirurgia aberta, de cortar tudo mesmo, abrir grande no punho. Existe esse risco também, só que ele é muito menor do que quando a gente faz esse corte pequeno e entra pela câmera. Normalmente, a vantagem de fazer a cirurgia por câmera é porque a recuperação é um pouco mais rápida, 1 semana mais rápida. Mas no longo prazo não faz diferença nenhuma operar aberto ou operar por câmera. Na cirurgia aberta, eu faço um corte aqui, nessa região aqui do punho, mais ou menos 1,5 centímetros, e eu vou cortar esse tubo que é o túnel do carpo e vou abrir esse espaço, vou deixar com que as coisas dentro possam ficar mais relaxadas. Isso alivia a pressão do nervo, dá uma melhorada na circulação dele, circulação de sangue, e aí por isso você resolve os sintomas. Qual que é a anestesia para a cirurgia do túnel do carpo? Isso pode ser feita de duas maneiras. Você apagando, uma sedação ou mesmo anestesia geral, ou pode ser feito com uma anestesia local. Anestesia local, a gente aplica um anestésico aqui com adrenalina, vai diminuir o sangramento, você fica acordado durante o procedimento, lógico, não vai ver nada, vai ficar com um pano, você não vai conseguir enxergar a cirurgia, mas não vai sentir dor. Pode sentir tocar a mão, mas não vai sentir dor. Se tiver sentindo dor, você avisa o cirurgião, ele vai aplicar mais anestésico e acabou. Para quem é muito ansioso, para quem tem muito medo, a gente normalmente faz com sedação ou anestesia geral. Aí o anestesista vai aplicar um remédio na sua veia, você vai dormir, apagar, não vai ver nada. Para algumas pessoas indica-se também
anestesia geral, que a pessoa vai respirar durante um tempo por tubo na garganta, e aí a gente consegue fazer o nosso procedimento tranquilo. E depois da cirurgia, o que acontece? Normalmente a gente dá alta no mesmo dia, você vai embora para casa e vai ficar com um curativo na mão. Pode abrir e fechar os dedos, pode ser que ele fique um pouquinho inchado depois da cirurgia. Esse inchaço vai passar rápido, normalmente 1 a 2 semanas. Vai retornar com 1 semana comigo, a gente vai olhar seu curativo, ver se ele está ok, e se a ferida estiver ok, não tiver indício de infecção ou tiver indício de que os pontos vão querer abrir, aí eu oriento você a fazer curativo em casa todo dia e você vai retornar com 2 semanas para a gente tirar os pontos. Normalmente, logo depois da cirurgia, os sintomas já melhoram muito, tá? Principalmente, o sintoma que melhora mais rápido é não acordar à noite com dor. Normalmente isso para logo na primeira semana. Agora, alterações de sensibilidade na mão podem demorar bastante tempo para melhorar, chega até ano mais para frente. E a síndrome do túnel do carpo passou muito tempo da inflamação, já tem muitos anos de doença, ou mesmo alguma sequela já com, por exemplo, essa musculatura que já está atrofiada, mesmo fazendo a cirurgia, não tem condição de voltar ao que era antes. Por isso é importante que você procure tratamento para síndrome do túnel do carpo. E a chance de voltar aos sintomas? Pode acontecer. Aí eu fiz a cirurgia, deu tudo certinho, melhorou os sintomas. Anos depois, isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. É raro, acontece numa minoria dos casos, mas pode acontecer. Se isso acontecer, aí vai ter que procurar o médico de novo para investigar o que está acontecendo. Muitas vezes até reoperar. Quais são os riscos de fazer essa cirurgia? Olha, é uma cirurgia de baixo risco. O que a gente considera que tenha mais probabilidade de acontecer, mesmo que seja baixa, é a infecção. Às vezes uma infecção de pele, que tenha que tomar antibiótico, ou assim, se for uma infecção mais grave, ter que internar no hospital para tomar antibiótico e fazer cirurgias para a gente reabrir onde cortou e limpar lá dentro. Sinceramente, é um risco bastante baixo e felizmente nunca aconteceu comigo. Agora, se você gostou desse vídeo, compartilha com as pessoas, deixa um like aqui, se inscreve no meu canal. Eu vou sempre postando coisas da cirurgia de mão, ortopedia e do nosso cotidiano. Valeu? Sempre com uma linguagem tranquila. Valeu? Obrigado!